Bartolomeu Almeida vai trazer agora ao vivo aqui para nós no Jornal do Piauí as informações sobre um outro caso, uma outra investigação que envolve policiais também dos dois estados, Piauí e Maranhão, que entraram num confronto. Só que este caso resultou em tragédia, em morte, em assassinato. E agora a polícia dá passos importantes no trabalho de investigação. Tudo começou com uma briga de trânsito, um estacionamento. Bartolomeu Almeida, tá nos ouvindo, Bartolomeu? Tá com dificuldade? Ah, sim, agora sim. Bartolomeu, uma ótima tarde para você. Uma ótima tarde para você, Joelson Jordani, e para o telespectador que está ligado no Jornal do Piauí. Joelson, nós vamos continuar falando então, do Piauí e Maranhão, infelizmente notícias negativas, né, relacionadas a esses dois estados, né, vizinhos. Aqui nós estamos inclusive aqui no DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, fica bem pertinho aqui da Avenida Maranhão, em Teresina, para falarmos exatamente deste episódio que aconteceu no dia 5 de novembro do ano passado, precisamente aqui no Parque Sul, na Zona Sul de Teresina, onde o sargento da Polícia Militar do Piauí, João de Deus, foi assassinado pelo policial da Polícia Militar do Estado do Maranhão, Raimundo Linhares. Começou uma discussão lá no estacionamento, os dois eram vizinhos e o policial maranhense acabou assassinando o policial piauiense. A polícia então abriu um inquérito, depois foi feita uma simulação então deste assassinato e vamos agora com o delegado Francisco Costa, o Bareta, o coordenador do DHPP, trazer os resultados, portanto, desta simulação. O que foi que ela mudou então nas primeiras impressões, nos primeiros depoimentos, depois do final desta simulação. Delegado, uma boa tarde para o senhor. O que foi que a polícia concluiu, então, com esta simulação? O que é que ela vai somar, então, o que ela somou para o desfecho final do inquérito policial, delegado? Na realidade, todo o apuratório foi feito do início até a conclusão do inquérito policial. O que a autoridade policial requisitou a reprodução simulada dos fatos, que é chamada de reconstituição do crime, foi justamente para dirimir algumas dúvidas quanto à dinâmica. A altura, a empunhadura, o trajeto e a trajetória do projétil, a inclinação de entrada do projétil. Isso aí foi tudo devidamente estabelecido nessa reprodução simulada, porque a reprodução simulada é um exame pericial do fato em si. E, diante disso, com todos os outros elementos, o delegado chegou à convicção pelo indiciamento do policial militar do Maranhão, tendo como autor material do homicídio em que foi vítima o sargento João de Deus, aqui da Polícia Militar do Estado do Piauí. Certo. Como foi a reconstituição? Teve a participação do próprio policial, autor do... Não, a reprodução simulada dos fatos a pessoa que é envolvida, ela pode participar, como ela também pode se negar, porque a pessoa tem o direito de não formar, de não produzir prova contra elas. Ela pode se negar. Mas lá ele simplesmente participou de todos os atos da reconstituição em que os peritos, porque os peritos criminais que são as pessoas abalizadas que conduzem aquela reprodução simulada. Foi feito, depois passou pela análise do crivo dos peritos, e que concluíram trazendo as informações para o delegado, que não é o resultado, a conclusão dessa reprodução não é que leva o delegado a tomar a decisão de indiciar. Ele tem todo um lastro probatório, tem depoimentos, tem outras perícias que foram realizadas, então ele tem todo um conjunto probatório para ele chegar àquela convicção pelo indiciamento no caso aí do policial militar do Maranhão, o Linhares. Ou seja, o trabalho aqui do DHPP, o senhor considera concluído agora com a justiça? Sim, agora foi concluído. Por quê? Porque a autoridade policial, ela se apega ao fato típico e antijurídico, a culpabilidade. Tem os elementos lá da imputabilidade, saber se o crime, se aquele ato, a pessoa tinha consciência que era criminoso, ou a exigência de outra maneira de fazer, isso fica a cargo do Poder Judiciário e do Ministério Público. Agora o inquérito foi encaminhado para o Poder Judiciário, que vai ser distribuído para o Ministério Público, que vai passar por uma análise, e aí o Ministério Público vai se manifestar pelo arquivamento, pela denúncia ou por voltar para o DHPP para novas diligências. Mas isso agora fica a cargo
do Ministério Público. Qual a situação neste momento do delegado ou do policial maranhense Raimundo Linhares? O policial ele foi interrogado na forma da lei, não tinha nenhum elemento para que ele fosse preso coercitivamente numa prisão processual, portanto ele está exercendo as suas funções, eu acredito que sim, mas isso aí é uma parte administrativa. Nós estamos tratando aqui só nossa atribuição à parte criminal, e aí o inquérito foi concluído, encaminhado para o Poder Judiciário. Como eu disse, agora vai ficar a crivo do Ministério Público a sua manifestação para verificar se realmente o delegado, na convicção dele, vai de acordo com o que está tudo delineado no cumprimento abstrato da lei. Ou seja, a simulação ela serviu para desmontar, ou seja, a fala do Raimundo Linhares. Ele afirmou inclusive que agiu em legítima defesa. Então esta simulação então deste ambiente lá do crime serviu então para se contrapor à fala do policial maranhense, delegado? Veja bem, a legítima defesa é em tese. Nós temos um crime. Nós temos um fato típico. Agora é preciso que seja apurado. E esse apuratório é que vai dizer se a pessoa agiu dentro daquela excludente de ilicitude. E o que a autoridade policial, o doutor Danúbio, verificou com outros elementos. Não é só a reprodução simulada. Porque uma prova só, isolada, ela não serve para nada. Ela tem que estar concatenada, harmonicamente, com outros elementos de informação. E isso foi que o delegado fez. Então, essa parte aí da legítima defesa, isso aí é o indiciado, se for denunciado, vai passar por uma instrução criminal, que lá ele vai ter direito à ampla defesa e o contraditório. E aí o advogado dele com certeza vai ter os elementos para demonstrar. Agora, o que nós verificamos nos autos do delegado Danúbio foi que o lapso temporal de uma legítima defesa, a agressão, a injusta agressão foi praticada pelo sargento João de Deus, a vítima, ou foi pelo Linhares? Então está verificando que o fato em si, como ele indiciou, está levando para o policial militar do Maranhão, o Linhares. Mas isso aí vai ficar a crivo do Poder Judiciário agora analisar no contraditório e da ampla defesa. Se o Ministério Público assim entender, se não devolver para nova diligência e fizer a denúncia. Certo. Pode ser acrescentado mais algo ainda? Como está a situação da família do policial que foi vítima, então, em relação à colaboração, então? Como a família acabou colaborando, então, com esse processo de investigação, delegado? Eu não posso dizer só o que foi. Nós apuramos nosso dever, a nossa atribuição é apurar os fatos e inclusive conversar com as pessoas. Agora, aquele envolvimento emocional a gente tem que deixar de lado, porque a razão é que deve prevalecer no apuratório, independentemente de quem seja. Ok, então muito obrigado ao delegado Francisco Costa, o Bareta, Joelson, coordenador aqui do DHPP. Portanto, agora é com a justiça. Só lamentamos esse fato que ocorreu no dia 5 de novembro do ano passado, na zona sul de Teresina, tirando a vida, um policial maranhense tirando a vida, então, do irmão policial aqui do estado do Piauí. E eu volto com você, Joelson Jordani. Muito obrigado, Bartolomeu. Repito, esse foi um caso que terminou tragicamente depois dessa discussão, aí sem juízos de valor. A polícia que está fazendo essa investigação, como disse o próprio delegado Bareta, vai ser avaliada a excludente de ilicitude. Eventualmente, se o rapaz agiu em legítima defesa, essa interpretação será dada com as provas policiais, com o parecer do Ministério Público, com o entendimento da Justiça. Tem um processo muito longo. Agora, o que a gente sabe, desde já, é que é possível evitar que as coisas cheguem nesse patamar se houver frieza, calma, tranquilidade entre todos nós.